Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da acupuntura no dia a dia. Você sabe o que é a acupuntura? Por que ela serve? Ela é só para tratar dor no consultório? As pessoas procuram uma acupuntura geralmente para quê? Com dor, com artrite, com artrose, reumatismo, problemas gástricos, enxaqueca. A gente vai falar um pouco do que é a acupuntura e quais são os principais benefícios no seu dia a dia. Antes de mais nada, a gente vai ter que falar um pouco da origem da acupuntura. A acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa como um todo. A gente fez um PowerPoint que tem alguns slides em que a gente vai apresentar durante o programa e hoje a gente tem uma foto bastante interessante. A acupuntura começou na China há 5.000 anos atrás, e aí nós temos uma foto dos telhados da arquitetura da China para identificar a origem. O que se sabe hoje dos primeiros registros de acupuntura datam de 5.000 anos atrás, quando o médico, a gente vai falar um pouco isso mais para frente, mas o médico Qipo, em conversa com o imperador amarelo, explicava quais são os princípios da medicina que promoviam e prolongavam a vida das pessoas. Afinal de contas, por que a gente está aqui, como é que a gente deve viver e quais são as idiosincrasias que acontecem. No próximo slide a gente vê tanto uma pessoa de bem com a vida, essa mulher com os pés no chão, com a terra. Eu escolhi essa foto exatamente por causa disso. Ela está com os pés na terra, tem todo esse trigo crescendo, né? Ela está ligada necessariamente ao planeta Terra e se dirigindo de braços abertos ao céu. Só essa grande figura, essa grande foto já mostra os princípios da acupuntura. O Yin e o Yang são duas energias que aparentemente são contraditórias, porém complementares, que devem fazer um jogo de contradição harmonioso. São duas energias, embora contraditórias, não lutam uma querendo aniquilar a outra como numa guerra, e sim numa questão harmônica. A energia Yin da Terra tem que buscar a energia Yang do céu. A energia no ápice do Yang vai buscar a energia da Terra, que é o Yin, num casamento contínuo dessas duas energias. Quando há um desequilíbrio dessas duas energias, que na verdade se expressam em 5 elementos, falaremos disso oportunamente um pouco mais para frente, ocorre a doença, que é exatamente o segundo quadro aí de uma pessoa acamada e uma pessoa praticamente orando para que ela melhore, que não deixa de ser também uma das contribuições para que a pessoa volte a viver em harmonia consigo mesma. Recentemente eu tive uma palestra aqui, o Dr. Ícaro Alcântara lançou um livro aqui em São Paulo. Eu tive a grata oportunidade de estar com ele lá e ele falou uma coisa muito interessante para um médico alopata que está começando não, ele é um médico integrativo, fabuloso, e comentou exatamente isso, que um dos pacientes, ele recomendou apenas que ele voltasse à igreja. Olha só que coisa maravilhosa. Por quê? Ele se desconectou da origem, né? E começou a ficar doente. Ninguém conseguia descobrir o que ele tinha. Obviamente que teve tratamentos de suplementos alimentares, nutricionais e etc. Mas a principal causa, a principal coisa que fez com que ele voltasse a ter saúde foi, de fato, o retorno à igreja, ou em outras palavras, a conexão com o Criador, a conexão com o todo. Ele estava desvinculado. Entre essa foto, ele estava muito com os pés no chão, só atrás de dinheiro, alguma coisa material e etc. Ele esqueceu dos princípios espirituais que norteiam não só a vida dele, mas também a minha e também deve nortear a sua. No próximo slide a gente faço uma pergunta, o que é a medicina tradicional chinesa? Pode escolher só esse slide aí, Pedro, por gentileza. Temos aí as agulhas nesse tecido com umas velas ao fundo, mostrando que a acupuntura trabalha com essas agulhas para estimular determinados pontos do corpo em que há meridianos, há canais energéticos em que se pode regular órgãos, vísceras e algumas funções importantes também, incluindo o sistema nervoso central. No lado direito do seu vídeo, eu coloquei o equilíbrio com a natureza, tem o relógio orgânico ou biológico. Esse relógio é maravilhoso
inclusive nos auxilia, sobretudo para diagnósticos, como horário em que as pessoas se sentem melhor ou pior durante o dia. Começando por cima ali, entre 23 e 1 hora da manhã, você vai ver escrito VB, que é vesícula biliar. Entre 1 e 3 da manhã, fígado. De 3 a 5, pulmão. De 5 a 7, o intestino grosso. De 7 a 9, o estômago. De 9 às 11, baço pâncreas. Embaixo aqui, das 11 às 13, o coração. Das 13 às 15, o intestino delgado. Das 15 às 17, bexiga. Das 17 às 19, rim. 19 a 21, circulação e sexualidade. De 21 às 23, vesícula biliar. Pode dividir comigo aqui, Felipe, por gentileza? Então, nessa esfera do relógio, é importante você ver por que aparenta esse relógio. Quando a pessoa se sente melhor ou pior. O horário do dia em que você se sente melhor, ok com os órgãos. Aquele determinado dia em que você se sente pior, você vai perceber nesse relógio que aquele órgão relacionado àquela hora está com algum problema. Então, se você, por exemplo, se sente muito bem entre 21 e 23, o triplo reaquecedor, que eu vou explicar daqui a pouco o que tá bacana. Das 23 a 1, bacana. Mas da 1 às 3 da manhã, eu acordo, eu não estou bem, tenho enxaqueca, o fígado não está bem. Uma das informações importantes, entre 3 e 5 da manhã é o horário do pulmão. Quantas pessoas relatam para a gente no consultório? Eu acordo todo dia, entre 3 e 5 da manhã. Grande maioria das pessoas falam isso. O que pode indicar isso? Só de falar isso, a gente já pode perceber que a pessoa ou está triste por algum fato objetivo recentemente acontecido, ou ela está enfrentando uma depressão. O pulmão está afetado. O que tem a ver o pulmão com depressão? O pulmão é o órgão ligado no domicílio das emoções à tristeza. Cada órgão e cada víscera tem uma emoção em especial, né? Então, o pulmão é o órgão da tristeza. A gente vai falar isso mais para frente ou em outro programa. Cada órgão e cada víscera está necessariamente ligado a um sentimento ou uma emoção. Então, só por aqui eu me sinto bem em tal horário, eu me sinto mal em tal horário, isso já facilita o diagnóstico chinês, que é o diagnóstico nosológico médico da medicina alopática. É um diagnóstico chinês que nos ajuda da medicina tradicional chinesa, do qual eu sou um praticante. O que é circulação e sexualidade entre 19 horas e 21 horas? Existem algumas funções que não têm órgão, duas, CS e TR. Circulação e sexualidade está falando, né? Tanto o coração, circulação, ou o próprio membrana que protege o coração, o chamado pericárdio, que estão ativados nesse momento e a sexualidade também, né? Tanto é que esse horário das 19 às 21 seria o melhor horário para se namorar, né? Entre 19 e 21 horas. É uma função e não tem um órgão específico. Está lá o horário, o relógio para você acompanhar. Entre 21 e 23 é uma outra função que chama triplo reaquecedor, ou TR, que é maravilhoso também. Na verdade, o nosso corpo tem 3 funções, 3 fogões, 3 emissões de fogo. O cardiorrespiratório, que é um grande fogo, o digestivo, que é outro fogo, e o gênito urinário, que também é outro fogo também ligado à sexualidade. Então, são 3 fogões, tá certo? Vou repetir, cardiorrespiratório, digestivo e gênito urinário. Então, são 3 que têm como se fossem uma engrenagem de um relógio, né? São 3 engrenagens que devem funcionar concomitantemente, de uma maneira harmônica entre os 3. Né? Os 3 têm que funcionar harmonicamente. Quando um dos relógios, um desses fogões, a engrenagem do relógio, não está funcionando bem, ele vai criar uns problemas de saúde. E o coordenador desses 3 relógios é o que a gente chama de triplo reaquecedor, e é uma função que a gente trabalha por conta do reequilíbrio, né, de você estar com os pés na terra e a cabeça no céu. No próximo slide tem uma pequena apresentação do meu breve currículo. Eu sou acupunturista pela aba, como eu disse, pós-graduado em acupuntura, especialista em psicopatologia, fiz floral alquímico, massoterapia,
ventosa terapia, tratamento quântico, frequencial, Emotion Freedom Technique, que aliás eu vou dar palestras e cursos online para quem tiver interesse, pode me procurar também. Aí estão os meus registros profissionais e no próximo slide é uma foto bem bonita em que mostra assim a existência universal, né? Como eu disse, as pernas ligadas na Terra, os pés ligados à Terra, tem todo esse horizonte embaixo, que são as energias Yin, buscando o Yang, né? E aí a gente sai da Terra buscando o espírito, né? O céu, o sol ou o céu. E lá em cima, no céu, a energia volta para a Terra, nesse casamento atual em que vivemos entre essas duas energias aparentemente opostas, que são contraditórias, aparentemente contraditórias, opostas sim, mas harmoniosas.